felicidade tá de volta, amiga! Fala, menina! Estava com saudade? Estava com essa ansiedade de começar o dia, sabe? Na segunda-feira que a gente grava, a gente sempre grava na segunda, né? E fica naquela ansiedade no dia. Como é que vai ser? Parece que o tempo se arrasta. Vamos pegar a nossa sacola com um monte de coisa e levar pro estúdio para colocar os nossos objetos, decorar, aquela coisa toda. Então, a gente fica assim, eu fico muito ansiosa para chegar a segunda-feira de gravação. Eu também. Eu fico mais pensativa e presto mais atenção no meu dia a dia para ver se tem a ver com o tema que a gente vai falar, sabia? Sim. Hoje, por exemplo, a gente vai falar de um assunto e aí eu fiquei mais pensativa hoje, fiquei mais reflexiva. E que, mais uma vez, o tema que a gente vai conversar hoje é fruto de uma conversa de uma vez que a gente saiu. Foi semana passada? Foi semana passada, Foi semana que passada. A gente saiu e conversamos. E o tema? E assim, gente, não vamos esconder, né? A questão da espontaneidade deste podcast. A gente conversando, mas o que a gente vai falar, gente? Amiga, o que nós vamos falar? E aí ela trouxe um ponto da vida dela. Eu falei, então vamos falar sobre isso. Isso dá podcast. E aí, isso dá podcast. Deu um episódio, que é o primeiro de 2025. E sabe o que eu tava com saudade também? O quê? De conseguir te ver todo mês, né? É verdade. Olha que horror. É verdade. Porque a gente comenta aqui, né? Que a gente mora longe e tal. E aí. Longe. Não é bem. Longe. Eu nunca vou para aqueles lados, norte. Não. E aí. Aí a gente se vê com mais frequência. E eu sinto muita falta das nossas conversas, né? É verdade. Porque é delas que sai essa inspiração. Então a gente não conseguia pensar em nada. Por isso que eu falei, não, a gente tem que se ver. Quando a gente se vê, a gente vai conseguir definir para o primeiro episódio um tema. Mas vamos lá, vamos nos apresentar também, né? Para quem não nos conhece, quem está chegando agora. Eu sou Niáscara Cerqueira, sou psicóloga. Eu sou Priscila Ribeiro, socióloga. E a gente está aqui para fazer o nosso podcast Casa Amigas, porque somos duas amigas capixabas que se reencontraram aqui em São Paulo e, né, entre museus, explorando a cidade, cafés, comidinhas. Muita comida. Chegamos aqui nesse episódio, nesse formato de podcast, e a gente está muito feliz porque a gente gosta, assim... O primeiro episódio do ano, a gente queria que fosse só nós duas mesmo, sem convidados, para a gente dar aquela reflexão, aquela viajada do jeito que a gente gosta, né? Sim. Então, amiga, conta como é que foi seu início do ano. Com o Babai, né? Com o Babai. O Babai estava aqui em casa, o Babai. Então, foi bem tranquilo, foi bem suave com a minha irmã, com a minha mãe, né? Suave? Foi, menina, foi. Estava com medo de ser agitado? Não, mas foi de boa, foi tranquilo. Comi muita comida da minha mãe, né? Foi maravilhoso, né? Com arroz e feijão de mamãe. Então foi tranquilo. Então foi exatamente o início de ano que eu estava precisando. Ser cuidada, sabe? Que bom. Estava precisando ser cuidada. Que maravilha. E você? Eu passei o início bem, depois de ter tido um final do ano caótico, né? Gente, eu dei uma estressada profunda. Você sabe, eu dei uma estressada. E aí eu até falei assim, será que é burnout? Eu falei, não, tá diferente de burnout, que a gente já teve um episódio aqui sobre burnout e a gente contou, né, que quando eu tive, quando a Niáscara também contou da experiência dela. E aí eu via que estava diferente. Aí eu pedi uns dias no meu trabalho, porque eu precisava colocar um pouco a cabeça em ordem, que eu já não estava conseguindo mais pensar. E daí surgiu a raiz, assim, da ideia desse nosso podcast de hoje, né? Da discussão que a gente quer trazer hoje. Porque quando, né, lá em dezembro, eu fiquei assim, gente, eu preciso parar um pouco. Eu estava com a cabeça muito acelerada. E eu comecei a reparar que eu estava trabalhando e indo para casa, Chegava final de semana, eu estava tão cansada que eu não tinha ânimo de sair, de ver minhas amigas.
a gente estava de, né, férias do podcast, então eu também nem estava te vendo. Eu não estava fazendo mais nada além de trabalhar. E aí eu estava sobrecarregada, me colocando muitas responsabilidades que nem era minha, mas eu não estava conseguindo refletir sobre isso. E aí, numa conversa, né, com uma psiquiatra, ela falou: Priscila, você tem que procurar voltar para a terapia, né? Vamos trabalhar isso aí em você, porque você não está conseguindo, né? Não é. Olha que maravilhosa, minha psiquiatra é maravilhosa. Porque ela falou assim: não é uma questão de remédio, é uma questão de você organizar suas ideias. Isso, o remédio pode até te ajudar, né, para você ter essa consciência. Mas você tem que trabalhar outros aspectos da vida. Como que você... como sair desse círculo aí vicioso de trabalhar, né? E aí, foi aí que eu procurei, né, a terapeuta, voltei para a terapia, estou voltando para a casinha. Comecei a fazer o esforço maior de ver minhas amigas, fiz um bate-volta no Réveillon para passar o Réveillon com meus amigos de Vitória. Vitorinha, beijo, amigos. E aí eu comecei a refletir que eu precisava fazer coisas diferentes de trabalhar no meio da semana. Então, assim, final de semana, claro, né? É o tempo livre, eu vou descansar, eu vou tentar sair mais, ver mais meus amigos. Ok. Agora, eu quero quebrar a rotina do meio da semana. E aí, conversando com alguns amigos, eles me deram a ideia de fazer alguma coisa de lazer, de algum passeio cultural, principalmente cultural, ir num museu que eu goste, ir num show, ir num cinema, mesmo que seja sozinha. Uhum. Então, eu acho que isso também é uma quebra, né? De você não ficar esperando as outras pessoas, você pegar e ir sozinha. E aí eu comecei a fazer isso. E aí eu comecei a reparar que estava me fazendo muito bem. O quanto... Inclusive, a primeira saída que eu fiz, assim, no meio da semana e tal, foi para ver o filme que ganhou o Oscar, Brasileiros. Não me odeiem, mas eu adorei o filme. Quando eu vi que ele também estava concorrendo a filme internacional, eu fiquei, tem chances, que é o Valor Sentimental, que traz várias... Eu gosto de drama, gente, eu adoro filme cult, filmes que te fazem refletir, né? E aí eu sozinha no cinema, chorando. De pipoca, eu amo. E aí foram 2 horas ali que eu esqueci completamente a vida lá fora. E eu fiquei assim, gente, meu Deus, quanto tempo eu não fazia isso? Quanto tempo eu não me desligava, sabe? De problemas, de tem que fazer alguma coisa, tem que fazer outra... de ser produtiva. E aí... eu conversei um pouco com você e você achou um texto, né, maravilhoso sobre o assunto. Vamos falar um pouco sobre esse texto? Esse texto Mano... eu tenho ele aqui. Cadê? Você trouxe? Eu só tenho online o texto. Eu não peguei Você acredita que eu peguei aqui? Eu não peguei o texto inteiro, mas não peguei o nome dele. Olha só que coisa mais maravilhosa. Então, eu tenho... Poetizar. Cadê? Poetizar a vida, resgata a sensibilidade e traz leveza. Isso. E o autor, eu gosto de ler quem escreveu. Diga, por favor. É o Diego Brito, que é repórter da Vida Simples, da revista Vida Simples, que tem essa matéria, né? E o Diego Brito. Uma delicadeza, uma sensibilidade na escrita, né? Sim, e teve tudo a ver com o que a gente estava conversando no dia que a gente saiu, né? Que ele começa dizendo, há uma fresta no meio da correria. Ele diz que a vida, quando observada com atenção, é feita dessas pequenas brechas de você ver uma natureza, de você perceber um detalhe da natureza, de você perceber o canto de um pássaro, uma flor, as gentilezas das pessoas. Eu sou uma pessoa que, quando anda na rua, isso é um problema que eu tenho.
Às vezes é um problema, às vezes não, mas ver as gentilezas. Eu observo muita coisa à minha volta. Uma atenção muito centrada para tudo. E aí, mas eu vejo gentileza, por exemplo, alguém sendo ajudado a atravessar a rua, alguém ajudando alguém a subir no ônibus, sabe? Eu reparo bastante isso também. São essas coisas, sabe? É o motorista deixando alguém passar, parando para deixar alguém, dando prioridade para o pedestre, né? São as gentilezas. Um carro fazendo gentileza com o outro. Aí você vê que a vida ela é boa, sabe? Essas coisas, porque hoje eu estava até vindo, a gente estava vindo no beco, eu e a Daíno conversando com o motorista, as pessoas elas perderam a vergonha de serem más. É mesmo. Entendeu? Hoje a gente vive uma época em que, para ser mal, eu não tenho mais vergonha para mostrar a minha maldade, para mostrar a minha crueldade com as pessoas. É como se ser duro fosse até um aspecto positivo, né? Exato. É o bate no peito para dizer com orgulho, eu sou uma pessoa má. E você vê esses vídeos que as pessoas gravam e postam, né? Olha, aconteceu tal coisa horrível em tal lugar. E aí a gente se espanta muito quando vem uma gentileza. Então, o Instagram hoje, eu tô muito lá, né? Eu vejo, no Threads também. Acompanho, e tem muita coisa boa, dá para ver que a humanidade não está perdida ainda. E esse texto ele traz exatamente que para a gente desenvolver o olhar da beleza para as coisas, de resgatar a nossa sensibilidade, que é o tema do nosso episódio hoje, é olhar para as coisas que despertam a nossa sensibilidade. E quando ele fala resgate, é uma coisa que eu super concordo. Nós não somos zerados de alguma coisa, sabe? Tem alguém, o ser humano ele não começa do zero totalmente. Acho que é inato do ser humano você conseguir ser atingido emocionalmente por alguma coisa, isso. Né? E eu acho que você consegue reparar isso, por exemplo, com uma criança que expressa sentimentos de forma muito espontânea, né? Sim. E aí, por exemplo, como é que eu vou... mas eu não tenho sensibilidade. Tem sim. Você tem que resgatar. Às vezes, no meio onde a gente está, com essa cobrança de produtividade, essa palavra para mim virou um palavrão, sabe? Virou uma palavra horrorosa. E tudo está ligado, que eu percebo, por exemplo, no consultório. Mas qual é a função disso? Por que eu estou aprendendo isso? Por que eu estou fazendo o curso? Por que eu estou indo para tal lugar? Tudo que a gente faz precisa ter uma funcionalidade para o trabalho. Nunca o que isso vai agregar com o meu emprego? Por exemplo, adolescentes que eu atendo, eu acho muito interessante que eles falam assim, mas isso vai ser bom para o meu currículo de trabalho. Meu amor, você tem 16 anos! Não faz isso comigo! Aí eu falo, meu amor, eu pego na mãozinha dele e falo, meu amor, deixa eu te falar, não é isso que vai ser importante para o seu currículo. É o que vai ser importante para a sua vida, para você viver bem. Você não precisa ficar preocupado com o currículo agora, porque fala do arranjar um emprego e tudo, mas você imagina, olha só o que é produtividade. Nossa, a cobrança que essa adolescente já tem na vida. Dele ficar preocupado de que aquilo que ele vai aprender, que ele tem que colocar no currículo dele quando ele formar um emprego. Minha gente... Então, eu faço o quê? Perceba primeiro, você vai ter uma boa vida porque você é uma boa pessoa. E como que a gente é uma boa pessoa? É resgatando, olhando as minúcias dos dias. E eu acho também que tem uma coisa também a ver com a saúde mental. Sim. Porque, às vezes, as pessoas trabalham tanto para alcançar aquele objetivo da vida, de ter um carro, de ter um apartamento assim assado, coisas materiais. Sempre ligado às coisas materiais. Não que não deva ter, não que você deva se esforçar para o seu trabalho, mas assim, no final, é isso mesmo que traz a felicidade, aquele bem-estar, aquele quentinho na alma. Eu falei muito para você sobre alma quando eu quis trazer esse assunto para o podcast, né? Porque eu acho que é o que faz bem para a sua alma. Então... eu acho assim que a arte, e aí eu até estava comentando com você, que eu acho que a arte está muito ligada
né? E as pessoas, às vezes, não dão valor à arte. Aquele jovenzinho lá do Chamelé, não sei falar o nome dele. O Timothy. Timothy. Chamelé. É o Timothy. Ele, coitado... Eu fiquei com pena da ignorância da pessoa, falar mal de balé e ópera. Eu não fiquei com pena, não. Gente, esse menino, sério, eu tô chocada, porque ele é tão bom. Ele cuspiu no prato que comeu. A mãe dele é bailarina. Sério? A mãe dele é bailarina. Gente, é uma ignorância. A mãe dele... Ai, nossa. Olha, o tanto que ele foi escorraçado na internet, eu achei. Enfim, é uma ignorância. Porque são coisas que tocam a alma. E assim, você gosta de hip hop, sei lá, você gosta de rap. Ouve um rap lá que você mais gosta. Ouve Racionais MCs para você não ver o que é tocar, sabe? O que é... Mexe com você, mexe com o interior, te dá uma força, te dá... Ou quando você acordou meio na preguiça, uma pilha de louça para lavar. Põe uma música aí animada. Menina, eu preciso botar uma música animada. Para aquela tia que tá lá me esperando. E aí você começa a lavar a louça dançando. Não é verdade. Te anima. A música faz isso. Eu tenho anima de música para lavar aquela pia lá. Então, coloca a música que você gosta. Semana passada, eu tive uma experiência muito gostosa com relação à música. A Daiane colocou lá no consultório, Daiane, aquele seu radinho, minha querida, não tem mais briga de playlist naquele consultório, não tem mais. Aí ela colocou o radinho e passa sempre a Rádio Alfa, eu gosto muito da Rádio Alfa. Eu também gosto. E aí tocou, quando eu fui pegar água, tava tocando uma música que eu ouvia, aí vamos lá, eu vou resgatar a memória de alguns aqui, eu acho. No tempo da MTV... programa Letras Traduzidas, que tinha, e eu gravava com a fita VHS, tá bom? Pois é. Colocava a fita lá para gravar, para poder primeiro gravar, para depois pausar e copiar a letra em inglês e embaixo em português, para poder entender, né? Era a minha vida para fazer isso na adolescência. Ótimo para aprender inglês. Sim, e tocou uma música que eu aprendi de fato. E que eu não escutava essa música há anos. Qual? Anos. Você sabe? Da banda chamada Michael Learns to Rock. Nossa, e aí, conheço. Pois é, uma banda que só a MTV naquela época para poder trazer para descobrir, para saber que existia. Aquilo ali me deixou tão arrepiada, eu fiquei tão... Eu vi aquela menina lá de trás, aquela adolescente com um caderninho lá, copiando inglês em cima e português embaixo. E aquilo me trouxe uma sensação tão gostosa, de eu sentada na sala, me vendo escrever no meu caderno, sabe? E olha, isso é dopamina. A dopamina, ela é produzida, né, relacionada no nosso corpo diante dessas situações, dessas coisas que trazem boas lembranças, que trazem bons momentos. Então, relembrar de situações gostosas da vida, música, uma coisa que você leu. Essas coisas, elas te trazem uma memória afetiva mesmo. Exatamente. E é dopamina. Esse bem-estar que a gente sente é a dopamina. Isso é o hormônio do humor, do bem-estar. Não é de graça que a gente fica feliz. Não foi de graça que eu fiquei feliz ouvindo aquela música. E eu confesso que eu deixei o paciente online esperando um pouquinho, porque eu queria ouvir a música até o final. Mas é isso, você tocou no ponto agora que eu ia falar. Okay. As pessoas estão tão na correria do dia a dia que elas não param para contemplar as coisas. Olha só, você estava no meio do atendimento, você podia muito bem, essa música, mas eu tenho que voltar a trabalhar. Eu não consegui. Né? Você está passando assim, gente, uma coisa que eu acho sensacional em São Paulo, agora, como é que é o nome? Aquela árvore que dá muitas flores coloridas, ipês. Ipês, eu amo aqui. Nossa, eu amo. Aqui em São Paulo, tem uma árvore lá, um ipê lá perto de casa, rosa, que a árvore floresce praticamente o ano inteiro. Eu acho impressionada. Ela, no inverno, acho que só no verão que não floresce, na verdade, né? Ela fica quase o ano inteiro florida, e aí no meio de tanto concreto,
aquela árvore linda, aquela cor viva, aquela coisa. Eu adoro. Toda vez que eu saio de casa, eu passo em frente à árvore e eu vejo. E aí eu fico assim, encantada. E aí você ter esse tempo de parar para contemplar, para, sabe, sorrir um pouco. Porque eu vejo as pessoas muito aceleradas, né? Todo mundo no corre-corre. E isso é muito desgastante, gente. Como que você vive só assim? Não dá para viver só assim. E você sabe que eu comecei a brincar com os meus amigos. Eu tenho alguns colegas do trabalho que fumam. E aí eu comecei a falar assim, gente, interessante, não é interessante fumar, mas é interessante a pausa que eles dão, infelizmente, que é para ir fumar, né? Infelizmente. Mas interessante isso. Aí, às vezes, a minha amiga vai descer para fumar, aí eu falo, eu vou fumar junto com você, brincando. Só para ter a pausa. Porque... Aí eu vi aquele cigarro... Amiga, eu vou comprar aquele cigarro que faz bolinha de sabão. Você já viu na internet? Aí eu não esperava. Eu juro que eu não esperava esse final. Eu falei, vamos fumar. Só pra ficar lá embaixo também, dar um respiro, um descanso no meio do dia. Aí o pessoal me zoa. Priscila, vamos fumar? Só pra eu... E eu vou te dar um de bolinha de sabão. Dá. Eu quero. A minha cara dá isso pra você. E aí e aí é muito engraçado que agora eu tô num lugar muito movimentado, trabalhando num lugar muito movimentado da cidade, e aí a gente fica parada olhando, e eu com olhar sociológico, minha amiga também é antropóloga, e eu, socióloga, a gente fica filosofando sobre as pessoas que vão passando pela rua. E aí eu fico, gente, isso é muito maravilhoso. Eu tenho que fazer mais isso ao longo do dia. Ai, não fumem, mas se permitam dar um tempo, olhar a janela de vez em quando. Tem uma coisa lá no condomínio, eu tenho o hábito mesmo de ver as flores. E lá tem muita orquídea. Lá é bem arborizado, né? Tem muita orquídea. E teve um temporal aí que levou todas as orquídeas. E eu fiquei, gente do céu, vai demorar muito para elas voltarem, vai demorar para crescer. E eu fui vendo os brotinhos, né, na árvore. Menina, tá uma lindeza lá agora. E eu fico batendo foto. Tem um monte de foto de orquídea no meu celular. Tem um monte de foto do céu, porque eu amo o céu de São Paulo. As pessoas falam, o céu de São Paulo, pipipi, popopó. Não. O céu de São Paulo, para mim, é bonito. Só quando ele tá cinza, que eu não gosto. Quando ele tá nublado. Aqueles dias nublados terríveis, né? Quando tá acabando o dia, que fica aquela vermelha. Lindo. Bem bonito. É poluição, mas é bonito. Sim. Priscila, não acaba com a minha contemplação, não. Né? Tem uma coisa bonita ali. Não é só poluição. Tem uma coisa bonita ali, né? Então, o entardecer, quando tá mais rosa... Tem uma época, o céu azul da manhã, eu gosto muito. Enfim, então essas coisas, esse detalhe. Tem uma planta lá no condomínio, fico só olhando as plantas lá, igual a velhinha, fico lá olhando as plantas. E tem lá a dama da noite, joguei no Google para ver que eu queria saber. Ela só abre à noite, né? Lógico, já ouvi falar. E ela tem um cheiro peculiar, né? E eu fico esperando agora, quando que ela vai abrir de novo. E eu fico lá parada contemplando a planta quando eu estou voltando do consultório. Então, assim, essas brechas que a gente está falando, mas vamos pensar aqui, o que pode ser uma brecha para quem está nos ouvindo, nos assistindo? Eu não sei. Observe o cotidiano, né? Quem está no ônibus, observe alguma coisa, uma música, coloca uma música, já que música também tem um poder curador também, mas vamos tentar encontrar o que pode ser uma brecha no meio do dia para deixar uma luz entrar, sabe? Então, aí tudo que a gente conversou até agora, eu quero que as pessoas que estão nos assistindo parem, reflitam a última vez que você parou para contemplar uma coisa que você achou legal, que você achou bonito, que te tocou. Quando você está indo para o trabalho, quando você está, né, no seu dia a dia, você repara as belezas no meio do caminho? Você tem essa memória afetiva com música,
Porque, assim, começa a reparar e deixe vir, né? Esses pensamentos, essa euforia. Deixa bater a dopamina mesmo, porque isso faz bem para a alma. E isso te dá energia para o dia. Eu vou lá agora, minha filha. Tô toda semana fazendo alguma atividade cultural. Eu vou fazer. E aí eu conseguir ingresso para abertura de exposição do MASP, te falei, né? Falou. E em uma das exposições, eram 3 lançamentos na mesma noite. Em uma das exposições, a artista estava lá. Eu achei aquilo tão chique. Eu queria tirar foto com a artista, que eu nunca tinha visto na vida. Estava conhecendo a obra dela, maravilhosa. Você não tirou? Por quê? Não, ela estava rodeada de gente. Eu sou tímida também, né, amiga? Eu sou estivesse tímida. com você, eu tava lá. Dá licença. Me tira outra. E aí, assim... Ai, que tudo. Contemplar as coisas, sabe? Ver. Eu sou muito ligada, assim. Eu não entendo nada, mas eu adoro arte. Então, tem coisas que mexem com a gente, assim, sem a gente saber também o motivo. Não tem uma explicação lógica e não precisa ter. Deixa vir a emoção. O mundo está muito duro, as pessoas estão muito chatas. As pessoas não... Sabe? Não conseguem mediar, né? A hora que você tem que trabalhar, a hora que... Né? Porque também você precisa trabalhar, também faz bem, né? Você tem suas contas para pagar. Mas não fica presa só nisso. É porque a gente vive cercado de obrigações. Vamos pensar. Muitos estímulos, né? E muitas obrigações. Eu tenho que cuidar da casa... Eu tenho que manter a casa organizada, eu tenho que trabalhar e manter as contas em dia, eu tenho que manter a minha saúde mental em dia. Nós temos muitas obrigações e isso vai com o tempo, vai tirando aquele espaço para a gente deixar a espontaneidade das coisas, né? Como contemplar seja qualquer coisa, dar tempo para ouvir uma música, dar tempo para o nada. Eu falo que é o ócio criativo, né? A gente precisa o quê? O que o peixe faz? Nada. As piadinhas besta de mineiro. Mas é isso, a gente precisa fazer nada. A gente precisa fazer nada. E esse nada pode ser sentar numa praça. Será que entre a correria de uma hora e outra, caso você consiga... Mas eu sempre falo no consultório o que é possível para você. Eu tenho muito medo de ser aquela pessoa, aquela profissional que vai que vai dar uma lista de opções e a pessoa escolher o que ela vai querer. Não. Pense em alguma coisa que é dentro da arte do possível. Eu sempre falo isso aqui. Pense em algo que cabe na sua rotina, na sua vida, que respeita o seu jeito e a sua personalidade. Não é eu vejo as minhas orquídeas lá. Eu vejo, tem muita maritaca lá perto do consultório. Eu vejo os maritacas passando, adoro ver os passarinhos passando. Mas pode ser que outra pessoa não tenha nada, tá nem aí para passarinho, mas tá para outra coisa. Então, assim, busque examinar aquilo que cabe, né? Aquilo que tem a ver com o seu jeito, com a personalidade. Aqui em São Paulo, a gente tem uns parques grandes, assim. Tem. E entrada gratuita ainda, né, gente? Então, dá para você... Tenta ir, tirar um dia na sua... Quem tem filho, leva os filhos, sabe? Eu vejo, né, as pessoas muito também corridas com filho. Mas pega um dia, assim, para você também levar os seus filhos com você, para... Enfim, são várias opções, se você parar para pensar, que tem um jeitinho. Sair para comer alguma coisa, né? E assim, sozinho, né? Que a gente... Eu acho que a gente tem que falar ainda... Vamos falar ainda num episódio sobre a questão do sozinho. Mas a contemplação, ela nem sempre vem acompanhada de uma pessoa. A contemplação... até porque isso é muito individual mesmo, né? Você foi no cinema, encontrou o seu espaço, o seu momento, e estava lá, livre, maravilhosa, com seu balde de pipoca. A contemplação que vai num shopping, você vai comer alguma coisa? Shopping para mim não é muito não, tá vendo? Mas para você já vendo? É. Para mim, ir no shopping, comer alguma coisa e sentar e ficar vendo alguma coisa no celular, pode ser. Pode ser um tipo de contemplação.
Às vezes a pessoa não é muito de parque, a pessoa não é muito de... Entendeu? Então, assim, é o que é o jeito da pessoa. Eu já vi muita gente, por eu ser aquela pessoa que contempla, que vê as coisas, eu ficava vendo no shopping as pessoas calminhas ali, mexendo no celular, comendo o seu lanchinho. Ai, eu não aguento. Psicóloga, ela quer Bota ver, gente, lá, eu tô querendo ir pra natureza. a pessoa bota o celular lá e eu sei que aquela pessoa não tá numa vida miserável. A minha percepção é de que ela não tá assim, largada, nossa, tá abandonada pela vida. Não. Ela tá ali no momento dela, comendo seu lanche, ou comendo sua comida, vendo sua série, aproveitando o minuto que ela tem ali para poder espairecer a cabeça. Então... falando nisso, você falou da série, eu lembrei. Eu vi um post esses dias, eu te mandei, falando sobre os doramas. Inclusive, eu quero contar uma história aqui. Minha Ascra faz aniversário, é final de dezembro, né? Finalzinho, virada do ano. A irmã dela e a mãe dela estavam aqui. Qual foi a temática do aniversário da Niáscara? K-pop e dorama. A irmã dela achou na internet um monte de coisinhas de enfeite dos artistas coreanos. Só tinha artista coreano e cheio de bandeira da Coreia lá em casa. Aí, inclusive, tá até hoje. Você acredita que eu não tirei? Parece que vou fazer um intercâmbio pra Coreia. Tá cheio de bandeira da Coreia na minha casa. Trilha sonora de K-pop. E a Niáscara sabia falar os artistas de qual novela. Eu sabia, eu sei. E a irmã dela queria, porque queria contratar um ator coreano. Meu Deus, você vai confessar. Você jogou isso aqui no podcast, sua maldita. Joguei, gente. A irmã da Niáscara é... louca. É pior que a Niáscara. Beijo, Niáscia. E aí, foi muito engraçado. Enfim, mas aí o post... Expôs a minha vida aqui abertamente, para todo mundo saber que na minha casa tenho bandeiras da Coreia penduradas lá. Eu adorei esse momento seu, me surpreendeu. Se não estava no roteiro. Não, mas a gente foi super divertido, foi super engraçado. Não levar a vida tão a sério. É verdade. E aí, mas aí eu vi o post falando o porquê que os doramas fazem tanto sucesso, estão fazendo no mundo inteiro. E aí estava explicando que são histórias leves, com meio fantasiosas, infelizmente. Elas trazem ajuda a como que o ser humano pode ser bom para o outro. Como que traz essa noção de que eu posso ver pessoas sendo bondosas umas com as outras. E essa questão traz a questão da ocitocina. Isso, dopamina, né? Dopamina e a ocitocina, que é o hormônio do vínculo, que é de saber mostrar pessoas que se importam umas com as outras e que, em meio a essa tristeza que a gente vive no mundo hoje, você ter momentos em que resgata a sua esperança e você libera essa ocitocina. Entendeu? Então, por isso que chama tanta atenção. Defender alguém que é mais fraco, ou ter o cavalheirismo do homem com a mulher, né? Enfim, qual é a mulher que não vai gostar de um homem que percebe as necessidades, os detalhes, a sensibilidade? Que seja em relação sensibilidade, a ela. A exato. sensibilidade. A gente está falando disso, né? De sensibilidade. Isso. Quem não gosta disso que já morreu por dentro. Que tenha sensibilidade de ver também o que a mulher gosta, o que ela quer. Sabe? Nossa, total. Entendeu? Alô, homens, assistam dorama, por favor, tá precisando. Em vez de ficar assistindo os discursos de Red Pill maldito aí que só ensina a tratar mal a mulher, vai ver alguma coisa assim, sabe? Porque é recíproco. A gente cutucou, hein? Ótimo, para isso mesmo. A gente jogou no ventilador. É isso mesmo. E eu achei super interessante isso, porque é exatamente verdade, sabe? A Niáscara acabou de derrubar água no papel. Foi. Ainda bem que agora a câmera ficou pra cá, mas jogou pra ela, já tava assim, ó, jogando no chão. Ai, gente, esses dias eu tava vendo uma novela lá, tá passando na televisão, assim, aí tava passando uma novela. Aí eu assisti um pouco para ver o que era, né? E não aguentei.
Nossa, um negócio pesado. Ah, não, já tô muito cansada. Eu já vejo muita coisa pesada no meu dia a dia, do meu trabalho. Então, não quero, não. Aí eu tirei e falei, cruz credo. Eu quero dorama mesmo. Eu tô cansada do dia a dia. Você me lembrou. Eu resgatei no Threads. Vamos lá. Eu tô nas redes sociais, o Threads é chamado agora de Condomínio Threads, né? Quem tá lá no Threads agora é condomínio, né? Um condomínio. Então, você imagina o Threads como um aplicativo. O Threads lá como várias pessoas sentadas numa calçada sabendo da vida umas das outras. É meio que um antigo Orkut. Então, tem muita coisa idiota, lógico que as coisas que acontecem, mas tem muita coisa boa. E lá colocou assim, um post, a mulher colocou: fale séries que só você acha que viu e ninguém mais nunca viu. Só você que viu. Ninguém mais. Menina, choveu um monte nos comentários, que eu fiquei presa nos comentários, e eu resgatei um monte. E eu achei uma série que eu assisti quando eu tinha 12 anos. Qual? 12 anos. Mad About You. É de um casal recém-casado. Meu, é muito antigo. Um casal recém-casado, passava no SBT, que discute sobre os dramas. Eu, com 12 anos, assistindo uma história de uma série de um casal recém-casado sobre os dilemas da convivência, né, dos dois. Menina, aquilo... Eu fiquei muito doida quando eu vi aquilo. Eu assisti vários episódios, eu tô enlouquecida. Me deu um bem-estar tão grande, porque parou tudo pra mim. Eu só lembrei, eu falei, gente, eu com 12 anos assistindo coisas sobre casamento, não tô entendendo isso. Falei pra minha irmã, eu lembro! Nata. Já pensou? Será desde já? A gente nem tava sabendo disso. E eu achei tão gostoso aquele sentimento, a emoção que me trouxe por assistir aquela série. Eu vou colocar no Instagram, gente, eu vou colocar. Então, assim, muito gostoso. Muito gostoso a sensação. Olha só, olha a emoção que me traz. Eu fico eufórica, porque eu lembrava da fase da minha adolescência que eu assistia muita coisa, né? Meu, é uma delícia lembrar disso. É uma delícia lembrar de uma pessoa que eu fui, lembrar que eu passei... Ao mesmo tempo, me fez lembrar que eu passei por tanta coisa e eu tô aqui, sabe? Lembrando daquela menina lá de trás. Ai, me deu umas reflexões assim, sabe? Ai, que gostoso. Me deu umas viagens, assim, me deu umas reflexões sobre a minha vida, de onde eu tô, que eu jamais imaginaria onde eu estivesse, da maneira como eu estou hoje, o que eu estou fazendo. Eu lembrei, pô, tem um podcast, caramba, a gente tá fazendo isso aqui. Então, trouxe muitas reflexões. Que maravilha! Olha aqui o que você está falando. Esse microfone maravilhoso. Olha aqui que você está falando. Desculpa, você gente. tem história para contar. São coisas que te emocionam. Você aí de casa, você tem histórias para contar? Você tem essas coisas? Eu lembrei de outra coisa agora também, que na Rússia, ai, gente, agora eu não lembro, tenho memória péssima. Mas é em algum país, assim, do leste europeu, que fez um museu do fracasso. Você viu isso? Não. Ai, você vai ter que achar isso, postar lá no Rússia, Instagram. Alemanha. Eu vou postar no Instagram. Maravilhoso. Tudo é antítese de tudo que está acontecendo hoje, onde as redes sociais, você só coloca o glamour, só posta as coisas que dão certo, só coloca a foto quando você está bonita. E nesse museu, ele é as coisas fracasso. Então, as pessoas que montam um museu e expõem os fracassos dela. Então, é engraçadíssimo. Tipo, eu escorreguei no meio de não sei aonde, tiraram uma foto. Aí tem a foto da pessoa. Os fracassos que as pessoas já tiveram. E todo mundo passa por isso, sabe? Todo mundo paga um mico que fica marcado. Sabe? Vai numa festa, a fantasia chega lá, a festa não é a fantasia. Sei lá, alguma coisa desse tipo, assim. É engraçadíssimo. Isso nunca aconteceu comigo não, tá, gente? Não, mas nem assim, comigo. Já caí, já... Não me fala de cair. Nossa, uma vez eu levei um tombo de bicicleta na frente de um Transcol, lá em Vitória, um ônibus, na frente do ônibus lotado, 508 lotado. Nossa, gente, quantas memórias. Que eu ouvi as pessoas de dentro do ônibus gargalhando. Aí eu levantei rapidinho.
toda estrupiada, toda machucada. E saí empurrando a bicicleta, Amiga. tentando andar, fingindo que tá tudo bem. E as pessoas no ônibus gargalhando. Aí eu, ai, ok. Tadinho! Deu um bololô, a corrente saiu e aí eu pisei em falso. Eu sei que eu voei, assim. Eu tô rindo Olha. com respeito. Não, pode rir. Tem que rir mesmo. Quem nunca... Ai, que triste. Eu já passei por isso em Porto de Galinhas. Só que eu fui fazer aquela desgrama daquele stand-up paddle. E é stand-up paddle, não é que fala? Stand-up paddle. Paddle. E Stand-up aí... paddle. E aí, eu e minha irmã. Aí o cara, um instrutor, instruiu a gente igual o nariz dele. E aí, lá vai as duas. Quando ele foi ver, a gente já tava bem pra fora da praia. Bem pro fundo. A gente tava indo pro fundo. Eu caí daquela coisa. Prancha enorme. Eu caí daquela prancha. Eu não sabia voltar. E o povo... Ai, meu pai rindo da gente, de mim e da minha irmã. Minha irmã vai me matar quando eu tô contando isso. Todo mundo rindo da gente, porque a gente não tava conseguindo subir naquela merda daquela prancha, nunca mais ando naquilo. Aliás, eu vou andar de novo, porque eu vou aprender. Eu acho muito bonito, eu acho muito chique. Eu quero aprender a andar naquele negócio. Mas, menina, e foi naquele dia que eu quase morri. Eu vi minha bisavó pela Greta. Eu vi a bisavó pela Greta. Eu achei que eu fosse pro outro lado do véu, porque eu engasguei com a água. Eu pensei que eu fosse morrer, que eu ia morrer ali. E eu tava vendo a minha vida todinha passando ali pela prancha, tentando... E eu tentando respirar. Menina, foi o único dia na minha vida que eu pensei que eu fosse morrer ali. E a galera da praia rindo. Vocês lá morrendo. Vai subir! Vai conseguir subir! Vai E você conseguir morrendo, subir! e o salva-vidas não foi lá? Ninguém me ajudou. Aí foi o estúpido do tiozinho lá, que era o Instrutor? instrutor de porcaria nenhuma. Aí foi lá pegar a gente, foi resgatar a gente. Meu. A Daiane tá rachando o bico aqui. Aí tinha que ter uma câmera pra mostrar a cara da Daiane. Tá rindo muito. Gente, a gente tá contemplando a vida aqui. Vocês estão contemplando um monte de coisa micosa, como dizem os meus adolescentes. Micosa. Micosa. Ai, que coisa micosa. Pois então, vocês estão vendo de tudo aqui nesse episódio. Enfim, só exposição aqui, só exposição. E rindo das coisas. Ó, voltando aqui no texto, o autor, ele traz umas... ele sugere pequenas práticas. Eu acho interessante a gente trazer aqui para falar. Então, algumas coisas a gente já até falou. Sim. Você anotou isso? Anotei, eu marquei aqui. Ah, você tinha... Reservar alguns minutos do dia para observar algo com atenção. Uma planta, a luz, o movimento das pessoas. Você falou que faz isso, né? Olha as plantas, desce no condomínio para ver as plantas. Nuvens, a lua. A lua. Eu falo, gente, como a lua tá bonita hoje. Ver as maritacas, Então, ver as florzinhas que estão brotando, que estão florescendo, né? Eu gosto bastante. Pois é, no final do ano que eu estava muito estressada, eu percebi também, quando eu consegui parar, quando eu me dei uns dias e consegui parar, eu percebi que eu estava tão no automático que eu não estava mais olhando as pessoas, eu não estava olhando mais a natureza, eu não estava parando para fazer essas coisas, sabe? E às vezes você só consegue também ter esse olhar diferenciado de contemplação quando você está menos acelerado. Então, quando você anda mais devagar na rua, você dirigir, já me falaram isso. Você dirigir, você não conhece a cidade. E é o discurso dos ciclistas, inclusive. Eu, né, como andava muito de bicicleta, infelizmente hoje eu estou bem parada, mas você andar de bicicleta é uma delícia, porque você consegue observar as pessoas, você consegue observar a cidade. Então, é o ser menos acelerado. Um desafio nos dias de hoje, né? Que tudo é acelerado. Na verdade, viver está sendo um desafio, né? Você acorda, você não sabe se você paga a fatura e se vai ter Terceira Guerra Mundial, né? Você não sabe você não sabe o que está acontecendo. E a questão, enfim, nem vamos falar da violência do que as mulheres têm passado. Pesou o clima, Niáscara. Tudo bem, foi mal. Não, mas é a viver tem sido um desafio. Equilibrar trabalho, equilibrar vida social, tudo isso são muitos pratinhos que a gente tem que
que a gente tem que colocar para rodar. Então, a gente trazer esse tema é trazer para pensar. Primeiro, para pensar sobre. E uma coisa que ele traz aqui... Pensar na sua vida, né? Autorreflexão. Isso. E ele fala que a sensibilidade não desaparece. Ela fica apenas escondida. Então, porque eu sei que no meio de todas as demandas que nós temos, a gente acha que não tem sensibilidade para fazer essas coisas, mas a gente tem. Porque nenhum ser humano é zerado, né? Ele está ali. Quando eu falo sempre no consultório com os meus pacientes, fortalecer a sua autoestima, fortalecer a sua autoconfiança, fortalecer, não é desenvolver. Desenvolver parte do ponto que a pessoa não tem. Mas eu acredito que as pessoas têm, sabe? Então, é só a questão de trazer o que está lá dentro, que nem ela mesma sabe que tem. Porque o ambiente em que a gente está, às vezes, ele não é favorável para poder trazer isso à tona. Imagina para a pessoa que tem muitas demandas. Eu vi o vídeo de uma menina que acorda às 4 da manhã, ela trabalha numa concessionária, pega 3 ônibus no Rio de Janeiro, faz o estudo dela, volta para casa, chegou em casa 11 horas da noite para acordar 4 horas da manhã de novo. Olha, eu fico pensando nessas pessoas também. Eu também penso bastante nessas pessoas e é muito comum. Aqui em São Paulo, que as distâncias são bem grandes, é muito comum. Para quem está ouvindo e nos assistindo, e eu sei que tem muita gente que assiste no ônibus, que assiste trabalhando, ouvindo trabalhando, né? Encontre a sua brecha para que a luz entre. Existe uma brecha, sim. Ela existe. Que bonita essa frase. Encontre uma brecha para que deixe a luz do sol entrar. Né? Porque eu sei que a gente não pode se dar por vencido achando que não somos capazes nem de contemplar as coisas boas da vida. Porque isso é um perigo muito grande. A gente... para mim não serve. Para mim não dá. Quem disse que não? Tem tudo a ver com os próximos pontos, as pequenas práticas que o autor sugere, que é caminhar sem pressa, sem destino, apenas sentido, percurso. Olha, quantos anos eu não caminho sem destino. Nossa, maravilhoso. Correndo. Exato. Escrever uma frase sobre o que sentiu aquele dia, sem compromisso com a qualidade literária. Inclusive, a gente tem que falar dos livros que a gente trouxe. Eu acho que é bom a gente entrar agora, porque a gente trouxe muita coisa. Escrever uma frase sobre o que você sentiu naquele dia sem compromisso com a qualidade literária. Permitir que uma memória venha à tona sem tentar afastá-la. A gente falou disso. Cultivar momentos de silêncio. O silêncio cria espaço para que emoções e pensamentos emerjam com mais clareza. A gente tem tanto estímulo. Hoje a gente não consegue não fazer nada. Tá parado, pega o celular, não é? É uma loucura isso. E a leitura maravilhosa que a gente trouxe. Amiga, você quer falar primeiro? Eu vou, que o meu é um só. Você trouxe 2 lindos. É uma autora maravilhosa que eu sou apaixonada, Ruth Manos. Escreve isso. Ela vai estar aqui com a gente em breve. Ruth, vou te mandar esse... We love you. Te amo. Então, a Ruth, ela traz a vida, ela faz recortes da vida e faz a gente pensar assim, minha nossa, eu acho que eu tô aqui, eu acho que ela tá falando de mim, são crônicas, né? Então, a Ruth, ela é especialista em trazer uma leitura gostosa, uma leitura que faz você sair, sabe, daquilo que está muito programado. Então, vale super a pena. Um dia vamos rir de tudo isso. Compre o livro da Ruth, que vocês vão dar boas risadas. Vai trazer aquele ponto da sensibilidade que a gente estava falando e ajudar a contemplar os detalhes também. Então, para mim, esse livro é tudo de bom. Que linda, amiga. Bom, eu trouxe livro de poesias. Eu trouxe esse em específico, do Marc Chagall, que é um pintor famosíssimo, né? E aí, o livro, né, ele tem os poemas do Marc Chagall, mas também tem a foto das pinturas dele. E aí, as pinturas e os poemas vêm trazendo um pouco sobre o momento histórico da vida dele, o casamento dele, sabe? A mudança de cidade, que ele
Ele é também do leste europeu, não lembro exatamente, da Rússia, da Praga, algum lugar por ali, por aqueles lados. E aí ele vai morar em Paris, né? E aí eu acho muito bonito, porque eu acho que é uma pessoa que conseguiu, né, levar o sentimento, a sensibilidade dele para a arte dele, para as pinturas e poesia. Então, é tudo muito delicado, é muito lindo. É muito lindo. Mas a ideia central é leia poemas, escreva poemas, sem ter essa preocupação literária, mas para desenvolver mesmo esse lado que você falou da sensibilidade, resgatar a sensibilidade. Olha, busque uma poesia, compre um livro de poesia, eu acho que é um bom começo. Buscar um livro de poesia. Coloque coisas no papel, das coisas que te sensibilizou, né? Tente colocar a emoção no papel, né? Muitas vezes você vai ver a dificuldade, inclusive, de fazer isso. E o outro livro, e aí agora juntando poesia com literatura, porque eu acho que a gente falou de várias artes aqui, né? Falamos de cinema, de música. E aí agora eu trago a literatura, e aí a literatura brasileira, João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina. Ai, gente, esse livro é muito lindo, porque é a história, ele conta a história em poema. O livro é contado em forma de poema. E aí eu separei um trechinho aqui, que eu estava procurando o trechinho para ler, e aí eu li e comecei a rir. Meu nome é Severino. Não tenho pai de pia, não tenho outro de pia, como há muitos severinos, que é santo de Romaria. Deram, então, de me chamar Severino de Maria. Como há muitos severinos com mães chamadas Maria, fiquei sendo o Maria do finado Zacarias. Mas isso ainda diz pouco. Há muitos da freguesia, por causa do nome do coronel que se chamou Zacaria, e que foi o mais antigo senhor dessa sesmaria. Como, então, dizer quem fala, ora, a vossas senhorias? Vejamos, é o Severino da Maria do Zacarias, lá da Serra da Costela, limite da Paraíba. Mas isso ainda diz pouco. Aí, como que vai saber quem é ele no meio de tantos severinos? E continua, vários. Mas ainda é pouco, ainda é pouco. Aí é muito engraçado. E eu lembrei agora, eu atendo muitas pessoas no meu trabalho, eu conheço muitas pessoas do Nordeste, que vieram do Nordeste, né? E um dia eu peguei uma lista, assim, de pessoas que eu ia atender, eram 300 nomes. Tinha 5 José Raimundo. Não, como é que é? Como é que é? Raimundo Nonato. Raimundo Nonato. Tinha um monte de Raimundo Nonato. Eu falei, gente, só tem no Nordeste, é muito lindo. E aí, esse livro é muito bonito, gente. Leiam literatura, para você fugir um pouco. Eu estava também muito estressada, lendo muitas coisas, assim, que tem a ver com o meu trabalho, que tem a ver com a sociologia. Eu não estava aguentando. Eu li uma página, eu não estava aguentando. Aí eu resolvi parar e começar a ler literatura. Nossa, sai do flui. expediente, sabe? Sai do expediente. A pessoa fala assim, nossa, começa assim para mim. Quando a pessoa começa com a seguinte frase, olha, para você que é psicóloga, é muito bom esse livro. Olha, eu passo longe, eu gravo o nome do livro, porque eu não quero saber, eu vou lembrar para não comprar, eu não quero saber, porque dessa leitura eu não quero. Porque você fica muito imerso com o trabalho e você tem que sair dele. Tem que sair dele, Senão... Tem livros que eu vou para... Eu gosto de aprender sobre as coisas. Amo os meus livros todos que estão lá em casa. Mas tem momentos que eu separo para ler cada um. Porque senão... Por exemplo, eu não vou pegar, na minha hora de descanso, um livro para falar sobre trauma. Não dá. Eu não... Vou lembrar os meus. Não. Não dá. Não dá. Tem que ser uma coisa mais leve, né? Então, saia do expediente. Isso aí. E aí, o livrinho caixinha que você trouxe hoje... A gente nunca falou dele. Escrita, como é que é? Escrita terapêutica. Escrita terapêutica. São cartinhas que tem vários exercícios aqui para ajudar nessa contemplação, nessa sensibilidade que a gente estava falando aqui. Então, vai lá, Chuchu. Peguei 2 de uma vez. 2. Então, tá. Qual foi?
Descreva uma pessoa que você gostaria de ser. Defeitos, qualidades, profissão, renda, personalidade, e etc. Então, já que é para fazer esse exercício de alma, de não sei o quê, vou escolher uma pessoa bem diferente, assim, de mim. Não tô pensando agora, não sei que pessoa, né? Uma bailarina. Fala, você. Tem a ver? Não? O que você tirou não tem a ver? Não. Quer dizer, não. Não? Deixa eu ler o meu outro, então. Quer pegar outro aí? Colhe em uma folha fotos suas de 3 épocas diferentes. Observe e escreva suas melhores qualidades para cada época. Escreva suas principais mudanças para cada época. O que mudaria? O que manteria? Eu acho que uma coisa que mudou muito é essa questão mesmo da sensibilidade, da pessoa hoje em dia eu sou muito mais pé no chão, sou muito mais, né? E antes eu acho que eu era mais sonhadora, né? E a gente perde um pouco isso, né? Bem lembrado. Pegue uma folha em branco, preencha essa folha, escrevendo os pensamentos que fazem mal a você. Esvazie sua cabeça de pensamentos negativos. Pegue um objeto pontiagudo, fure toda a folha. Eu adorei essa parte. Rasgue o que sobrou da folha. Jogue fora ou queime-a. Nossa, que forte. Forte, né? E o outro pense na pessoa que você ama ou gosta. Escreva coisas que essa pessoa faz que o magoam e deixam você triste. Depois escreva coisas que essa pessoa faz e deixam você feliz. O que você pode fazer para essa pessoa mudar de atitude em relação a você? Nossa, essa deu uma fugida um pouco do tempo. Não gostei. Enfim, mas aqui, eu acho que o importante é o que ficou. Eu acho que a gente conseguiu atingir o objetivo. Essa aqui tem. Todos nós temos orgulho de alguma coisa. Escreva algo que o fez se sentir orgulhoso e feliz. Né? Foi. Eu acho que a gente conseguiu atingir nosso objetivo hoje. Eu acho que a gente conseguiu levar bastante reflexão para vocês. Tá perto agora da gente terminar, mas se você quer assistir outros episódios do Casa Amigas, o que a gente faz? Nháscara? Nos procure no YouTube, no Amazon Music e também Spotify. No Spotify, que a gente lá. Eu gosto que você fale Spotify, que você fala Spotify. Spotify, então tá, gente. Spotify. E os mais conteúdos e tal, você acha no nosso Instagram, que é o que a gente mais usa. Não tem jeito, a gente gosta de Instagram. E no Instagram, vai lá, que tem vários cortes legais, né? A gente faz uns videozinhos de vez em quando. Coloca alguns materiais legais. E a gente vai estar postando algumas coisas sobre a contemplação, que a gente falou aqui. A gente vai colocar algumas coisas no Instagram lá e faz um convite para você também. Marca lá, gente, alguma coisa que você viu no dia que tem a ver com o episódio aqui que a gente está conversando. Marca a gente lá. Mas ainda tem mais, amiga. Tem o quê? Tem a TV Mais. Tem mais. Adorei o gancho que você pegou. Tem mais a TV Mais. Você também acha o Casa Amigas na TV Mais. É uma TV por assinatura que passa em várias cidades do Rio Grande do Sul e agora Santa Catarina. Mas se você não é do Sul, não tem problema, porque a TV Mais também tem aplicativo e também tem internet, www.tvmais.net.br. Acha a gente de todo jeito. Exato. E aí, amiga? E vamos falar também do... Apoia-se. Apoia-se. Para você que está aí querendo saber, nossa, mas esse podcast é tão legal, essas meninas são tão maravilhosas, obrigada de nada. Então, fica aqui como um convite, está aparecendo aí na tela, aqui embaixo, o QR Code para o Apoia-se, para você contribuir, porque esse podcast é feito de uma maneira
independente, com muita relação para que ele aconteça. E a gente quer estar aqui com vocês mais vezes no mês, mais vezes, né, na semana, enfim. E a gente precisa de apoios. Então, fique à vontade para você que quiser contribuir. Tá aí o QR Code. E aí é www.apoia.c/Casa Amigas Podcast. Beleza? É isso, então. Terminamos o nosso episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até mês que vem. Beijo!